Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 16 horas em Bissau. Bissau 94. A marcar a atualidade desta quarta-feira, 4 de maio, a União Europeia propõe embargo total ao petróleo russo, mas só no prazo de 6 meses. Grávidas detidas em Angola estão em situação preocupante, que o diz é a Associação Justiça, Paz e Democracia. Na Guiné-Bissau, um coletivo de partidos da oposição diz que a missão de estabilização da CEDEAO pode ser considerada como uma invasão do país. Em São Tomé e Príncipe começou a nova ligação entre o Príncipe e São Tomé, com 2 frequências diárias, e na cultura destaque para a exposição de fotografia da portuguesa Mago Rodrigues em Paris, no âmbito da temporada cruzada Portugal-França. No controle técnico está Stéphane Defossé e o jornal começa agora. Na Ucrânia, o autarca da cidade de Mariupol falou hoje em violentos combates na metalúrgica de Azovstal e disse ter perdido o contacto com os combatentes ucranianos que aí resistiam, mas a Rússia desmente ter lançado o assalto a este bastião da resistência. 70 dias depois do início da invasão russa à Ucrânia, a Comissão Europeia propôs hoje um embargo progressivo sobre o petróleo russo e anunciou que vai aumentar o apoio militar à Moldávia face aos receios que o conflito se estenda até à região separatista pró-russa da Transnistria. Bruxelas também avança a ideia de um pacote maciço de recuperação da Ucrânia para financiar a reconstrução do país. Entretanto, a Hungria rejeitou a proposta da Comissão Europeia de embargo sobre o petróleo russo devido ao que chamou de ausência de garantias para a sua segurança energética. Nos Estados Unidos, o direito à interrupção voluntária da gravidez pode estar em risco, em causa a informação divulgada pelo jornal norte-americano Político de que o Supremo Tribunal se prepara para anular a decisão de há 50 anos que reconheceu o direito ao aborto. Antes disso, cada Estado era livre de proibir ou autorizar a realização de abortos. Em reação, a vice-presidente norte-americana Kamala Harris tomou posição contra a ameaça do Supremo Tribunal e perguntou aos republicanos como se atrevem a pôr em causa os direitos das mulheres. Mulheres em quase metade do país poderiam ver o seu acesso ao aborto severamente limitado. Em 13 desses estados, as mulheres perderiam mesmo imediatamente o acesso ao aborto. Aos deputados republicanos que tentam armar a lei contra as mulheres, nós dizemos: como é que se atrevem? Como é que se atrevem a dizer a uma mulher o que pode ou não pode fazer do seu corpo? Como se atrevem? Como se atrevem a tentar impedi-la de decidir do seu próprio futuro? Como se atrevem a negar às mulheres os seus direitos e as suas liberdades? Bissau 94 FM. Na Guiné-Bissau, esta quarta-feira, um coletivo de partidos da oposição avisou que a presença de uma missão militar internacional sem autorização parlamentar pode ser considerada como uma invasão do país pelas forças da CEDEAO. Em causa está a missão de estabilização enviada pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental após o ataque ao Palácio Presidencial em fevereiro. A RFI falou com o professor universitário Fodé Mané, que também questiona a missão de 600 soldados e a falta de um mandato definido. Na segunda-feira passada, um dos membros do governo, dito porta-voz do governo, disse que o mandato e as limitações destas forças vão ser definidas numa reunião a ser realizada neste mês de maio em Gana, em Accra. Aí é que os chefes de Estado-Maior dos países membros vão definir o mandato. Já há força a atuar no país, já foram selecionados. Ninguém sabe quem é que financia, qual é o mandato desta força, qual é a duração. Depois é que se vai definir o mandato. Então isso é algo racional. Só acontece nos casos da Guiné-Bissau. Esta, primeiro, é a falta de respeito para o povo da Guiné-Bissau. Já tomou o país, ocupou, inclusive ocupou de forma diferente, porque as forças da CEDEAO, tanto em 98, a chamada ECOMOG e a ECOMIB, era uma força diferente das forças nacionais. Instalava em lugares diferentes. Era uma espécie de força de interposição e protegiam todas as pessoas, principalmente das instituições. Tanto os principais dirigentes políticos, as populações quando quisessem manifestar, fazer alguma coisa. Mas esta veio precisamente instalar nos quartéis das nossas Forças Armadas, com seus armamentos, vão ser protetores dos detentores de poder.
E em Angola, um relatório publicado pela Associação Justiça, Paz e Democracia descreve como preocupante a situação das mulheres grávidas que cumprem pena nas prisões. Reportagem de Francisco Paulo. A Associação Justiça, Paz e Democracia considera como grave a situação das reclusas angolanas, sobretudo as gestantes que se encontram nas cadeias das províncias de Luanda, Benguela, Huambo, Cunene, Malange e Kwanza-Sul. O estudo da JPD que vê na brochura uma contribuição para que o Estado angolano melhore o sistema dos estabelecimentos prisionais. Serra Bango, líder da organização, aponta a falta de acompanhamento médico para as reclusas grávidas. Por isso, propõe a criação de unidades sanitárias nos centros prisionais para se inverter o quadro. O direito das mulheres gestantes está previsto na lei, mas há um elemento que tem a ver com a mulher gestante durante o seu acompanhamento para as consultas pré-natal, porque elas estão sujeitas ao regime carcerário, quer para as consultas, quer para o contacto com os médicos. Provavelmente esta situação é que deve ser estudada. Uma das ideias poderia ser existir dentro do estabelecimento penitenciário, se for o caso, um setor, um posto médico que atenda as mulheres gestantes lá mesmo. Por sua vez, Florita Telo, consultora e relatora da pesquisa da Associação Justiça, Paz e Democracia, garante que a situação é ainda mais arrepiante quando há indícios muito fortes de negação da justiça para os reclusos, nomeadamente no acesso a um advogado. Nós falamos em geral, os presos, os presos e detidos, mas desconhecemos dentro desse processo qual é a realidade das mulheres que estão em conflito com a justiça ou com a lei. É bastante preocupante na medida em que o estudo constata que há uma forte denegação de justiça. Francisco Paulo, Luanda, RFI. Em São Tomé e Príncipe começou hoje a nova ligação entre o Príncipe e São Tomé com 2 frequências diárias. Reportagem do nosso correspondente Maximino Carlos. Esta ligação, que iniciou esta quarta-feira, vai estender-se até o mês de agosto deste ano. A capacidade da aeronave é de 19 passageiros. Serão 2 viagens diárias ligando as ilhas de São Tomé e a do Príncipe. Filipe Nascimento, presidente do Governo Regional, congratula-se com a retoma da ligação aérea entre as 2 ilhas. O Governo, no primeiro momento, reconhece o esforço feito para pôr à disposição do país, na ligação interilhas, um aparelho que, a partir, corresponde a um padrão mínimo para poder estar a circular. O Governo Regional tem um posicionamento que quer que o tema mobilidade seja um tema que não apresente como um ponto fraco para o nosso turismo e, concomitantemente, para a nossa economia. O presidente do Governo Regional pretende que a aeronave corresponda à demanda do mercado para o reinício da atividade turística na Ilha do Papagaio. Este é um passo dado, mas que para o Governo Regional temos aqui a acompanhar agora este processo de início, como é que vai ser, no fundo é como é que o aparelho, mesmo com 2 voos, vai ou não responder à demanda do mercado. Os voos entre as 2 ilhas, de responsabilidade da STP Airways, a companhia da bandeira, eram assegurados até ao final de fevereiro, passado por um avião de uma transportadora aérea ucraniana. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Em Paris foi inaugurada ontem a exposição da fotógrafa portuguesa Mago Rodrigues sobre famílias LGBTI+. São casas, por isso simplesmente isso. É o lar, são os lares das pessoas. Portanto, foi um privilégio muito grande poder entrar na casa destas pessoas, né, numa certa parte da intimidade, para descobrir de facto aquilo que tinha como premissa para este trabalho, que são famílias, não é? Famílias, que são famílias arco-íris, famílias LGBTQI+, mas que em nada se distinguem, não é? Nós entramos numa casa e são as rotinas iguais a todas as outras, são as nossas rotinas, são as nossas vidas, as nossas famílias. Portanto, foi muito bom, foi fantástico mesmo. E qual é que foi o ponto de partida do projeto? Como é que tudo isto acontece? Isto acontece numa manhã em que eu estava a fazer scroll e descobri um artigo do Público sobre um fotógrafo belga que fez um livro sobre famílias homoparentais de homens, portanto, 2 pais com filhotes. Tive assim um sobressalto e rapidamente perguntei-me onde é que estão as famílias LGBTQI+ em Portugal. E lancei uma open call. Fiz uma open call no meu Instagram. As famílias responderam-me. E aí então nós acordámos um dia e eu ia então à casa destas pessoas que estão de norte a sul do país, que foi uma coisa que me surpreendeu muito. Portanto, estas famílias não estão só nos centros, estão já espalhadas por todas as partes do país, o que é importante